Hoje vamos falar de mais um estudo de caso, de aplicação do Flutter e também de migração de tecnologia do iOS para o Flutter. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar mais um estudo de caso de uma empresa que utiliza Flutter nos seus aplicativos. Especialmente nós vamos falar sobre o processo deles de migração de um aplicativo que eles tinham em iOS, ali especificamente para o iPad, e eles fizeram a opção de fazer a migração então para o Flutter. Então a gente vai falar um pouquinho ali dos desafios ali que eles tiveram, alguns plugins, alguns packages que eles acabaram criando, enfim, mais um estudo de caso interessante e que pode ajudar a gente nos estudos, a entender mais por que o Flutter está sendo adotado cada dia mais nos aplicativos e nas empresas. Então aproveita, já deixa o like aqui para apoiar o canal e ajudar o vídeo a crescer dentro do YouTube. E se você está chegando agora aqui, eu te convido a se inscrever no canal para ficar atualizado toda semana de novos assuntos de tecnologia, novos tópicos sobre Flutter e mobile no geral. Bem pessoal, então hoje a gente vai falar da Volt, ou Volt, Eu não sei bem como pronuncia aqui o nome da empresa. Mas basicamente é um conjunto de aplicativos que vai o marketplace, assim como a gente tem de uma forma bem parecida o iFood aqui no Brasil, mas que vai atuar em vários países da Europa. E basicamente eles têm ali três aplicativos para trabalhar no comércio. Então o aplicativo do usuário, onde o usuário, o cliente, ele consegue comprar um determinado produto. Eles vão ter aqui o Volt Drive, que seria a parte ali do entregador, enfim, da parte de logística. Eles vão ter também ali o aplicativo do lojista, ou mesmo ali do empresário ou do restaurante, enfim, que vai trabalhar com gestão de estoque, vai trabalhar ali com o gerenciamento dos pedidos, etc. E esse conjunto, então, vai formar a empresa Volt, o Volt Delivery, aqui como eles chamam. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar então especificamente sobre esse artigo aqui, que é um artigo que já tem um ano, um pouquinho mais de um ano, mas ele é bem interessante porque ele fala um pouquinho de como que eles escalaram o Merchant App, ou seja, o app do comerciante, vamos dizer assim, o app do restaurante com o Flutter. Então o Volt é uma dessas empresas que utiliza o Flutter dentro da sua estrutura, mas esse caso aqui ele é bem interessante, por quê? Porque eles fazem uma migração de um aplicativo nativo para o Flutter. Então isso mostra que nem sempre as empresas vão acabar saindo do Flutter para ir para o nativo. Geralmente é o contrário, justamente por conta deste custo-benefício que o Flutter traz. Então aqui eles basicamente falam um pouquinho que hoje eles são mais de 500 pessoas e 50 times de produtos para construir esse conjunto de aplicativos ali, desde a parte de logística, a parte de estoque, a parte de soluções financeiras, enfim. E aí eles falam que eles têm basicamente os três aplicativos, que é o Volt App, que seria o aplicativo que as pessoas usam, o Courier App, que é a parte ali de logística, etc., e o Merchant App, que faz parte ali de toda a parte de estoque, produtos, aceitar os pedidos, etc., do app deles, tá? Então basicamente esses três pedaços que eles tinham. E nesse blog então, nesse post, eles descrevem basicamente a história que eles decidiram então fazer um deprecate da solução atual deles para o Merchant App, que era uma aplicação nativa iOS, escrita em Swift, para um novo aplicativo escrito em Flutter. E isso aqui é a parte mais interessante, porque muita gente acaba às vezes falando, gerando uma falácia de que o nativo é melhor e nunca vai superar o nativo. E aqui mostra mais um desses casos de que a empresa acaba optando em ir para o Flutter, por ser uma solução madura, cross-platform, que vai dar muito mais benefício, às vezes, do que um simples ali, um 0,1 de performance no nativo. E nesse caso aqui, nem era o caso deles, porque o app acabou quebrando, como a gente consegue ver aqui no post. Então, eles tinham um stable iOS app para merchants. Então, o que eles tinham aqui? Basicamente, os merchants, principalmente os restaurantes, eles tinham um iPad rodando, então, essa aplicação do merchant. Então, era, em teoria, aqui exclusivamente para iPad.
Então, basicamente, né, se você vai ao restaurante aqui no Brasil, geralmente você tem aqueles cardápios digitais nas mesas que você pode fazer um determinado pedido, ou às vezes até por meio do garçom. E nesse caso deles, a solução era exclusivamente para o iPad. Bom, e aí aqui eles falam, né, na questão de comida, na questão de outros itens, né, que eles vendiam e tal, e, obviamente, eles começam a ter alguns problemas em relação à escalabilidade e também a alguns problemas ali que o aplicativo em si poderia ter, tá? Então, eles basicamente criaram um outro aplicativo, e é que foi a introdução deles ao Flutter, chamado Picker App, né, com funcionalidades básicas. Então, o que a gente sempre fala aqui, né, sempre você tem que fazer uma prova de conceito para verificar, né, se a tecnologia ela vai ser adequada ou não. E aí, basicamente, o app aqui, né, ele permitia ali você trabalhar com os pedidos, né, e fazer o pick-up desses itens que eram preparados na cozinha. Então eles fizeram esse processo de teste. E aí, obviamente, isso abriu uma possibilidade para eles, que foi trazer mais flexibilidade indo para o Android. Então, como a gente sabe, né, o ecossistema da Apple em si, ele é muito travado. E, principalmente aqui no Brasil, né, por conta do custo, geralmente nos restaurantes a gente acaba vendo os tablets ali, geralmente da Samsung, com convênios ali que eles têm com as empresas, rodando ali então o aplicativo dentro do próprio Android. E às vezes você consegue até fazer algumas customizações para que o aplicativo, né, fique sempre aberto ali em tela cheia, para que o usuário não consiga sair ali daquela tela, né? Então, basicamente, no artigo aqui eles falam que para fazer essa reescrita do aplicativo, eles tinham então aqui 4 escolhas. E aqui que vem a parte interessante, ou seja, o time acabou analisando várias possibilidades. Ou seja, construir o mesmo aplicativo que eles tinham lá em iOS, mas em Android usando Kotlin. Então, e é interessante notar, pessoal, que aqui no artigo eles falam isso, o time tinha experiência já trabalhando com Kotlin, com Java, com Scala, então os desenvolvedores eles já tinham uma certa experiência, então não seria incomum eles irem para o nativo. Eles também tinham a possibilidade de fazer um aplicativo cross-platform do zero, usando React Native, fazer também um novo aplicativo cross-platform usando Flutter, então seria o mesmo caminho ali do React Native, mas obviamente com um framework, uma tecnologia diferente, e eles poderiam simplesmente escalar o Picker App que eles tinham feito, que era o MVP deles, digamos assim, em Flutter, para transformar isso no Merchant App, que seria o novo aplicativo que eles iam fazer ali para os comerciantes. Então, né, o time lá, eles discutiram, fizeram comparações, né, nas opções, discutiram ali nos times de engenharia, produto, design, etc. E, obviamente, eles deliberaram, então, sobre o que eles iam fazer. E algumas coisas que eles analisaram, né, a necessidade de eficiência, né, considerando ali diferentes dispositivos Android, se a gente for pensar, né, essa é sempre uma decisão que precisa fazer, né, então, seu usuário final, seu cliente final, que tipo de dispositivo ele vai ter, questão aqui, né, de manutenção, impactos, etc., otimização para velocidade, né, e aqui principalmente uma coisa que é bem curiosa, né, que é em relação ao casamento dessa estratégia com os talentos que eles têm internamente. Então, o time de desenvolvimento já tem uma certa experiência com alguma ou algumas tecnologias. Então, geralmente, se você vai introduzir o Flutter, você vai acabar introduzindo a linguagem Dart, que é uma linguagem nova na maioria, né, dos times de desenvolvimento, né? Mas, como a gente sempre fala aqui no canal, o Dart ele é uma linguagem muito parecida com Java, com o próprio JavaScript, então acaba que a curva de aprendizado ela é muito acelerada. Então não é uma linguagem com uma sintaxe muito diferente que vai assustar ali os desenvolvedores. Então eles falam, né, que após ali conversas profundas, né, e várias preparações intensas de trabalho, então eles decidiram pegar aquela estratégia de pegar o MVP deles escrito em Flutter, né, e transformar isso, né, escalar isso para o Merchant App. E também é interessante porque eles falam, né, que o momento do Flutter, naquele momento ali, o Flutter ele já estava com uma tecnologia estável, tinha grande flexibilidade, trazia várias funcionalidades que facilitavam então a construção do aplicativo,
Falavam da comunidade, né, que está crescendo cada vez mais aí todo ano, e principalmente, né, da questão do próprio Google começar a utilizar o Flutter nas ferramentas internas. Então isso deu mais segurança também para eles para fazer essa adoção. E claro que a gente tem visto isso também em outras empresas. Aí que eles detalham um pouco, né, da questão do cross-platform, do risco, né? Então não tem aqui tanto a questão do desenvolvimento, mas aqui eles falam da questão das mudanças, né, que eles iriam encontrar. Então tem a questão do conhecimento em Flutter, então obviamente, né, o Swift até então era a linguagem preferida da parte relevante do time, mas mesmo assim, né, eles fizeram então alguns testes e conseguiram adotar essa tecnologia. E eles falam aqui, né, que eles também contrataram, obviamente, engenheiros ali especificamente, né, para Flutter também. Aí aqui eles falam, né, da questão de obviamente, usar a tecnologia que os times preferem, né, mas, obviamente, eles escolheram que é a melhor possibilidade, digamos assim, para o aplicativo. Então eles convidaram então os engenheiros ali para fazer o teste do Flutter e eles decidiram então adotar isso para fazer a parte de interface. Aqui eles falam da responsividade da UI, e esse é um caso bem interessante porque a Wolt já começou então nesse momento a criar packages aqui, plugins especificamente para o caso deles. E um deles foi o Wolf Responsive Layout Grid, que vocês podem ver aqui depois, vocês acessam o artigo e clicam nesses links e vocês veem o package que eles acabaram escrevendo para ajudar nas necessidades dele e facilitar, né, o aplicativo ali deles a ser responsivo em múltiplas telas. E além disso, eles começaram então a criar novos packages e um deles também é um Wolt Modal Bottom Sheet, que é bem interessante. Eu quero ver se eu trago isso aqui para o canal. E o legal notar que o back-end deles até então, eles tinham uma parte do back-end em Scala e uma outra parte escrita em Kotlin. Então, para vocês verem, né, essa diversidade de tecnologias que eles têm ali dentro, e mesmo assim eles viram benefícios no Flutter e introduziram a tecnologia dentro, mesmo já tendo esse background tanto em Scala, né, quanto no Kotlin. Aí que eles falam um pouquinho do back-end, e aqui eles trazem um resumo, né, da parte, né? Então eles falam que flexibilidade, a colaboração e velocidade, né, foram chave para fazer essa migração. Então, testar, realmente ver se tem um fit com o time, se faz sentido para o produto e a colaboração de todo mundo. Então vejam que no caso deles, mesmo eles tendo um background em outras linguagens, principalmente no Kotlin, eles não optaram de ir para o nativo, justamente porque a prova de conceito e tudo que eles estudaram sobre Flutter mostraram que o custo-benefício seria muito melhor de você ter então um aplicativo cross-platform para rodar tanto no Android quanto no iOS quando fosse necessário. Então eles poderiam, nos clientes dele, manter os iPads e introduzir, por exemplo, tablets, enfim, celulares Android para outros clientes, caso fosse necessário, usando o mesmo app. Então isso é bem interessante e do ponto de vista de negócio acaba gerando mais possibilidades de vendas, né, do que você ficar simplesmente preso no ecossistema ali do iOS e vice-versa, né? Às vezes você tem um cliente que quer usar iOS, mas você só tem a solução Android. Então o Flutter acaba entregando esse benefício. Então eles falam aqui, né, no resumo, que o Flutter ele traz grande flexibilidade e principalmente aqui velocidade de desenvolvimento, né, sem, obviamente, comprometer a qualidade e a usabilidade. É interessante aqui que eles falam dessa questão da engenharia, que obviamente sempre vai ter problemas, obviamente, para você introduzir uma nova tecnologia, mas é interessante que o time tem que ser aberto, pelo menos a testar e verificar, né, essas novas tecnologias. Né? Não necessariamente poderia ser Flutter, talvez eles optassem por outra tecnologia, mas naquele momento eles estavam abertos a fazer os testes e ver como isso iria impactar ou não o negócio deles. E aqui eles falam dessa questão da UI responsiva, que eles acabaram entrando então no mundo open source, né, criando ali os plugins, e eles esperam cada vez mais contribuir com a comunidade. Então isso é legal porque eles começaram a adotar a tecnologia e eles já começaram a criar packages para a comunidade, mas obviamente também é para atender as necessidades deles. Eles investiram também, isso aqui é interessante que eles falam, que eles investiram muito em testes de integração no começo comparado com os testes de unidade e testes de widget.
widgets. Então, obviamente, isso eles já devem ter feito, né, porque já tem quase mais de um ano, né, esse post, mas, obviamente, você tem que ter um balanço ali na pirâmide de teste, justamente por conta da complexidade do custo da execução desses testes. Agora me conta aqui nos comentários se você gostou desse estudo de caso e principalmente se você quer ver outros estudos de caso aqui, se tem alguma empresa específica que você quer que eu traga aqui no canal para divulgar um pouco mais a questão do Flutter e da adoção principalmente, né, do Flutter dentro de novas empresas que, por exemplo, já usavam o nativo, que é esse caso da Wolt, né? Então, a Wolt ele utilizava o desenvolvimento ali em Swift e em iOS, né, especificamente para um dos apps deles, e eles resolveram fazer essa migração para o Flutter. Então é um caso, né, de que o Flutter acaba sucedendo, né, ali o nativo em detrimento dessa questão do custo-benefício que o Flutter acaba trazendo, né? Principalmente dando essa possibilidade do cross-platform. Então, se você conhece mais algum estudo de caso, ou quer que eu traga sobre mais alguma empresa aqui, deixa nos comentários, que isso aqui com certeza vai ajudar bastante a potencializar, né, deixar melhor aqui o vídeo, beleza?